Está no ar mais um Descomplica, vamos descomplicar a palavra de Deus, vamos descomplicar os textos bíblicos e hoje nós vamos descomplicar o tema da oração em línguas. Será que você também faz confusão com esse tema como muitas pessoas fazem? Hoje nós vamos descomplicar o tema das orações em línguas, um tema muito polêmico, um tema que muita gente faz confusão. Alguns dizem que se deve orar em línguas nesses dias, outros dizem que não se deve mais orar em línguas nesses dias, mas eu queria pautar esse tema na palavra de Deus, nos textos bíblicos, na originalidade dos textos bíblicos, e eu quero mergulhar profundamente com você hoje, rapidamente no Descomplica. Quero citar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, que nos diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo os dons de profetizar e não proibais o falar em línguas. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando um conselho para a igreja de Corinto, dando os conselhos para a igreja de Corinto, falando sobre dons espirituais e sobre o falar em línguas. E ele cita esse texto: não proibais em falar em línguas. Então nós vemos que esse é uma confusão que muita gente faz, mas a própria palavra de Deus nos incentiva e na verdade nos dá uma ordem de nós edificarmos a nossa vida, edificarmos a nossa fé através das orações em línguas. Mas o que eu queria mergulhar com vocês também nesse Descomplica de hoje não são somente nos textos do Novo Testamento, mas nos textos do Antigo Testamento. Quando nós vemos Saul e os profetas, a Bíblia diz que eles profetizavam e Saul também profetizava. Essa palavra profetizava é diferente da palavra comum profetizar, é a palavra nevoa, e essa palavra nevoa significa você falar línguas inteligíveis. Então nós vemos que já lá no Antigo Testamento, quando Samuel juntava os profetas e Saul se achegou ali, nós vemos que eles profetizavam, ou seja, eles falavam em línguas inteligíveis, e aquilo a Bíblia diz que eles eram transformados em novos homens. Saul foi transformado em um novo homem, e nós vemos que isso é literalmente o que o apóstolo Paulo ensinava para a igreja, que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, nós edificamos a nossa fé. E esse texto está lá citado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está somente ensinando algo que os profetas e que muitos já tiveram também essa experiência no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento tinha algumas pessoas que eram tocadas pelo Espírito Santo e falavam em línguas inteligíveis, mas no Novo Testamento todos nós estamos abertos para receber através de Jesus Cristo o dom de línguas que edifica a nossa fé, edifica a nossa alma, edifica o nosso interior. Então, tanto no Novo como no Antigo Testamento nós vemos exemplos claros daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas através desse dom chamado dom de línguas, as orações em línguas que edifica a nossa fé, e é isso que nós precisamos entender. Então, no Antigo Testamento já citava, no Novo Testamento já citava. Nós vemos também a história da igreja nos mostrando isso, quando Moisés e os 70 também profetizavam. Aí, como já citei aqui, Samuel e Saul. Nós vemos o livro de Atos, nós também vemos os pais da igreja, nós vemos Tertuliano, Martinho Lutero, nós vemos o grupo Anabatista, nós vemos os Hugonotes, os Moravianos, todos eles eram influenciados por orar em línguas. Até mesmo Lutero, a Bíblia, os estudos e os livros nos dizem sobre a história de Lutero que ele tinha essa prática de oração em línguas, e isso edificava a sua fé, isso edificava o seu entendimento. Então, eu e você precisamos esse dom, essa oração em línguas, e nós precisamos buscar esse dom, nós precisamos praticar as orações em línguas. Então, nós precisamos entender que é necessário a igreja orar em línguas. Então, o apóstolo Paulo dá diversos conselhos para a igreja. Ele nos diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, ele nos diz assim: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Então, que nós possamos escutar o conselho do apóstolo Paulo, que nós possamos entender a importância da oração em línguas, como ela edifica o nosso espírito, como ela refrigera a nossa alma, como ela restaura o nosso interior e como ela é importante na história da igreja, na história do povo de Deus, na história dos profetas, mas também na minha e na tua história. Então, vamos lá, vamos buscar os dons de línguas, vamos profetizar, vamos buscar esse dom em nossas vidas. É isso aí, Descomplica, Pastor Digão, Descomplica! Esse foi o Descomplica de hoje. Então, se você não curtiu o canal, curte o canal, ative as notificações, dê um like nos vídeos. E é isso aí, galera. Vamos descomplicar geral, vamos descomplicar os textos bíblicos. Te espero no próximo vídeo. Descomplica, Pastor Digão.